Ative o medalhão de São Bento. A oração que varre o mal do seu lar hoje. Você já sentiu que, por mais que se esforce para manter a ordem e a alegria, parece existir uma pressão invisível tentando derrubar as paredes da sua paz? Muitas vezes, o que interpretamos como azar ou simples cansaço é, na verdade, uma invasão silenciosa em um território que deveria ser sagrado. Hoje, eu quero que você pare de se enxergar como alguém que apenas sofre os golpes da vida e comece a se posicionar como o verdadeiro guardião do seu lar. Nós vamos aprender como transformar o medalhão de São Bento em uma sentença jurídica espiritual, um código de autoridade que comunica ao mundo invisível que o tempo da desordem acabou sob o seu teto. Eu vou te mostrar como ler a ordem de despejo para tudo aquilo que tem roubado o seu sono e a harmonia da sua família. Não estamos falando de um amuleto de sorte, mas de uma ativação de comando fundamentada na cruz de Cristo. Se você sente que chegou o momento de retomar o controle e blindar sua casa com uma força que as trevas não podem ignorar, este é o lugar onde sua postura muda. Aproveite agora para se inscrever neste canal e fazer parte desta legião de sentinelas que não aceitam mais a opressão como vizinha, pois o conhecimento que vamos partilhar aqui é o que separa os que apenas pedem ajuda dos que exercem a autoridade que Deus lhes deu. Prepare seu espírito, pois a partir de agora, cada palavra proferida será um tijolo na construção da sua fortaleza inexpugnável. O que você está prestes a entender sobre o poder do metal e do selo vai mudar a forma como você enxerga cada porta e cada janela da sua residência. Você está pronto para deixar de ser uma vítima e se tornar o oficial de justiça divina que vai expulsar o caos do seu caminho? Vamos entender agora por que o mal estremece diante deste selo específico e como ele anula qualquer direito de posse que o inimigo alegue ter sobre o seu destino. O despertar do oficial de justiça divina. Imagine que sua casa é uma propriedade privada que foi invadida por inquilinos que não pagam aluguel e que destroem tudo o que você construiu com amor. No plano espiritual, muitas vezes permitimos que a tristeza, a escassez e o medo ocupem cômodos da nossa alma e da nossa residência como se tivessem direito de morar ali. O que eu vou te entregar agora é a sua credencial. Você precisa entender que ao segurar a cruz e invocar a intercessão de São Bento, você não está fazendo um apelo emocional desesperado, mas sim apresentando um mandado judicial emitido pelo Tribunal do Céu. No livro de Mateus capítulo 18, verso 18, Jesus afirma que tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Este é o fundamento da sua nova postura. O papel de um oficial de justiça não é pedir permissão para entrar, mas sim executar uma ordem que já foi assinada por uma autoridade superior. Quando você desperta para essa verdade, o medo desaparece, porque você entende que o invasor invisível só permanece onde encontra passividade. A oração que vamos praticar é a leitura pública dessa sentença de despejo. Você vai declarar para cada canto escuro e para cada situação travada que o contrato de ocupação forçada foi rescindido pelo sangue de Cristo. Não importa há quanto tempo o problema reside com você. O que importa é quem tem a escritura legítima desse território. E eu te garanto, meu amigo, que essa escritura foi lavrada na cruz. A partir deste momento, pare de reclamar do barulho das correntes e comece a focar no peso da chave que você tem nas mãos. A autoridade espiritual é exercida com clareza e firmeza, sem espaço para dúvidas. Você está sendo convocado para limpar o seu terreno e reerguer os muros da sua proteção. Essa transformação começa na sua mente e se materializa na atmosfera do seu lar. Mas, para que esse comando tenha força total, você precisa compreender a mística por trás do símbolo que carrega. Existe uma razão profunda para que o metal e o selo de São Bento sejam reconhecidos como uma blindagem inviolável. E é exatamente esse mistério da posse divina que vamos desvendar agora.
A teologia do metal e do selo inviolável. Você precisa compreender que o medalhão de São Bento não é um adorno, mas uma escritura de propriedade manifestada em forma de símbolo. No mundo antigo, um selo representava a autoridade e a presença do próprio rei. Onde aquele selo estava posto, ninguém ousava tocar sem enfrentar a fúria do monarca. No plano espiritual, o selo da cruz gravado no metal funciona exatamente assim. É uma marca visual e vibracional que comunica às potências do ar que aquele objeto, aquele corpo e aquele lar pertencem exclusivamente ao reino de Deus. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 13, a palavra nos diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você utiliza a medalha, você está exteriorizando essa marca espiritual e tornando-a uma barreira física contra qualquer tentativa de invasão. O metal é o suporte de uma sentença que não se apaga com o tempo. Enquanto o papel apodrece e a voz se perde no vento, a gravação no ferro permanece como um testemunho constante. O mal é legalista. Ele busca brechas, contratos não resolvidos e heranças de maldição para justificar sua presença. Ao levantar o selo de São Bento, você está apresentando uma prova documental de que qualquer dívida espiritual que o inimigo tente cobrar já foi quitada. Você está dizendo que o direito de ocupação das trevas foi anulado por uma lei superior. É uma declaração de soberania, onde o seu lar deixa de ser uma terra sem dono e passa a ser uma embaixada do céu na terra. Essa proteção é inviolável, porque ela não depende do seu humor ou da sua força física, mas da fidelidade de Deus à sua própria marca. O inimigo reconhece de longe quem carrega o selo e quem apenas carrega um objeto. A diferença está no entendimento dessa mística da posse. Quando você entende que sua casa está sob o selo real, você para de tremer diante das ameaças e passa a observar como as sombras recuam ao encontrar um limite que elas não podem cruzar. Mas essa blindagem começa a agir de forma específica ao silenciar as influências que tentam entrar pelos seus ouvidos e pela sua mente, cortando o primeiro fio de comunicação que o mal tenta estabelecer com a sua família. O silenciamento das vozes estrangeiras. Você já percebeu como às vezes, do nada, surge um pensamento de derrota ou uma discussão sem sentido que parece ter sido soprada no ouvido de alguém dentro de casa? Essas são as vozes estrangeiras, frequências de acusação e discórdia que tentam estabelecer um caos mental antes de ocuparem um ambiente físico. As iniciais CSSML, gravadas no centro da medalha, significam que a cruz sagrada deve ser a sua luz. Isso é um comando direto para que toda a fumaça de confusão e todo sussurro de medo percam a clareza. No livro de Isaías, capítulo 54, verso 17, o Senhor promete que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. É exatamente isso que esse código faz. Ele condena ao silêncio as línguas invisíveis que tentam plantar a dúvida no seu coração. Quando você ativa esse comando, você está cortando a linha de comunicação do inimigo. O mal precisa que você ouça e aceite a mentira dele para que ela se torne real na sua vida. Ao declarar que a cruz é a sua luz, você está expulsando as trevas da desinformação espiritual. Sabe aquela fofoca que destrói amizades ou aquele pensamento intrusivo que diz que nada vai dar certo? Eles perdem a força quando encontram um ambiente blindado por essa sentença. O selo de São Bento age como um isolante acústico espiritual, impedindo que o barulho do inferno perturbe o silêncio sagrado da sua paz interior. Este silenciamento é o primeiro passo para a retomada do governo da sua casa. Uma mente que não é bombardeada por vozes estrangeiras consegue ouvir com clareza a voz de Deus. Você passa a ter discernimento para separar o que é um problema real do que é apenas um ataque para te desestabilizar emocionalmente. Uma vez que as vozes foram caladas, o próximo passo é identificar quem estava soprando essas mentiras. É hora de remover o mentor das sombras, aquele que se disfarça de intuição para te guiar por caminhos de destruição, e garantir que a sua visão nunca mais seja conduzida por mãos inimigas.
A expulsão da guia cega e do mentor das sombras. Você já teve a sensação de estar sendo empurrado para caminhos que você não escolheu, como se uma força invisível estivesse segurando o leme da sua vida? Esse é o trabalho do guia cego, um mentor das sombras que tenta se disfarçar de instinto para levar sua família ao despenhadeiro. As letras NDCMD trazem o decreto absoluto: não seja o dragão o meu guia. Isso é mais do que uma frase, é o rompimento de um pacto de cegueira. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, Jesus afirma que quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ao proclamar esse código, você está arrancando as mãos do inimigo da direção dos seus projetos e da sua mente. Existem influências que se instalam na nossa rotina e passam a ditar o ritmo da nossa ansiedade e das nossas escolhas financeiras e afetivas. São mentores espirituais que se alimentam do seu cansaço para sugerir atalhos perigosos. Quando você ativa a autoridade de São Bento, você está declarando que não aceita mais conselhos de quem deseja a sua queda. Você está demitindo o guia impostor. A partir dessa ordem, as escamas caem dos seus olhos e você passa a enxergar as armadilhas que antes pareciam oportunidades. A clareza substitui a confusão, e você retoma a soberania sobre os seus passos, pois agora apenas a luz da cruz tem permissão para iluminar o seu destino. Essa limpeza na sua condução espiritual cria uma barreira contra tudo o que tenta te dominar de fora para dentro. Uma vez que o guia cego é expulso, o inimigo tentará uma abordagem mais sutil. Ele tentará contaminar o que você consome e quem você recebe. É fundamental que você aprenda agora como identificar o veneno disfarçado de gentileza e como erguer um filtro que protege até mesmo a mesa onde você se alimenta com seus filhos, garantindo que nada tóxico consiga penetrar a sua intimidade. O filtro do cálice de veneno invisível. Existe uma maldade silenciosa que não entra pela porta da frente com alarde, mas se infiltra através de mãos que você aperta ou de olhares que entram na sua casa carregados de uma carga que não te pertence. As letras VRS na medalha de São Bento significam: retira-te, Satanás. Este é o comando de interdição contra o veneno invisível. Muitas vezes a opressão que você sente não surgiu de dentro, mas foi trazida por alguém que você recebeu ou por uma influência que você deixou sentar-se à sua mesa. No livro de Salmos, capítulo 23, verso 5, aprendemos que o Senhor prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. Mas para desfrutar dessa mesa, você precisa de um filtro que impeça que a toxicidade externa contamine o seu sustento. O veneno espiritual pode se manifestar como uma inveja que murcha os seus planos, ou uma negatividade que pesa o ambiente logo após uma visita específica. Quando você ativa esse filtro, você está dizendo ao mundo espiritual que nada que venha com a intenção de destruir terá permissão para ser digerido por você ou pela sua família. O comando: retira-te atua como uma barreira de proteção nos seus relacionamentos e na sua intimidade. É como se você instalasse um sensor que identifica a vibração do mal e a impede de ancorar nos seus móveis, nas suas paredes ou no seu corpo. Você passa a ter uma imunidade espiritual que não permite que a maledicência alheia se transforme em doença ou bloqueio na sua vida. Essa proteção garante que o que é puro permaneça puro dentro do seu lar. Ao selar o seu cálice, você está protegendo a sua alegria e a sua vitalidade de serem sugadas por quem vive nas sombras. Mas o poder de São Bento vai além da defesa passiva. Existe uma lei de retribuição espiritual que faz com que o ataque mude de direção. O mal não apenas para na porta, ele é obrigado a retornar para a sua origem. E é exatamente essa dinâmica do refluxo da maldade que vai garantir que o seu perseguidor não tenha mais forças para insistir no erro. A inversão da armadilha e o refluxo da maldade. Você já sentiu que, por mais que você tente caminhar, alguém parece estar sempre puxando o seu tapete
ou armando ciladas para o seu progresso. No plano espiritual, existe uma tática de cerco onde o mal tenta te cansar pelo acúmulo de pequenos ataques. É aqui que as letras SMQL entram em ação como um mecanismo de defesa ativa, declarando que é mal o que tu me ofereces. Esse comando estabelece a lei do refluxo. No livro de Salmos, capítulo 7, verso 16, a Escritura diz que a maldade do ímpio recairá sobre a sua própria cabeça e a sua violência descerá sobre o seu próprio crânio. Ao ativar essa sentença, você não está desejando o mal a ninguém, mas está permitindo que a justiça divina devolva o peso da carga para quem a enviou. Essa é a proteção da transparência espiritual. Quando o inimigo envia uma seta de inveja ou um projeto de destruição contra a sua casa, ele encontra o selo de São Bento como um espelho de alta frequência. O ataque não consegue penetrar a sua blindagem e, por força da lei espiritual, ele é obrigado a retornar ao seu ponto de origem. O veneno que foi preparado para você acaba sendo servido no cálice de quem o destilou. Você para de se desgastar tentando descobrir quem está te atacando, porque o próprio Deus se encarrega de neutralizar a investida e mostrar que o seu território é solo proibido para exploradores das sombras. Esse refluxo garante que você não precise mais lutar as batalhas que não são suas. Enquanto o mal se ocupa em lidar com o próprio veneno, você ganha tempo e energia para crescer. A inversão da armadilha é o que traz a paz definitiva, pois o opressor aprende que tocar na sua vida gera um custo alto demais para ele. Com os ataques externos sendo devolvidos à fonte, precisamos olhar agora para dentro e identificar as falsas promessas e as facilidades perigosas que o medo tentou nos vender, quebrando de vez qualquer pacto com a ilusão. A renúncia das promessas vãs e das vantagens do medo. Muitas vezes, as brechas na nossa blindagem não são abertas por ataques diretos, mas por seduções sutis que prometem aliviar a nossa dor de forma rápida e sem esforço. As letras IVB no medalhão proclamam o decreto final: bebe tu mesmo o teu veneno. Isso representa a quebra total de qualquer contrato com as ilusões do mundo e com as facilidades que o medo tenta nos vender. No livro de Mateus, capítulo 4, verso 10, Jesus deu a ordem definitiva ao tentador, afirmando que somente ao Senhor Deus devemos prestar adoração e serviço. Ao repetir esse código, você está renunciando a toda ajuda que não venha de Deus, cortando os fios de manipulação que tentam te prender a soluções que, no fundo, são apenas armadilhas para a sua alma. Existem pactos silenciosos que fazemos quando aceitamos a murmuração, a desonestidade ou o desespero como ferramentas de sobrevivência. São as promessas vãs de que o caminho mais fácil trará a paz. Quando você ativa a autoridade de São Bento, você está declarando que não aceita o banquete das sombras para saciar a sua fome de vitória. Você está devolvendo o cálice da conveniência e escolhendo a solidez da verdade. Essa renúncia limpa o seu nome no cartório espiritual, removendo qualquer cláusula que dava ao inimigo o direito de cobrar favores ou gerar juros de sofrimento sobre a sua história. Ao quebrar esses vínculos com o que é falso, você abre espaço para a verdadeira providência divina. Sua casa deixa de ser um lugar de jeitinhos e passa a ser um lugar de princípios inegociáveis. O ar fica mais leve porque a mentira não tem mais onde se apoiar. Uma vez que você limpou as intenções e renunciou às vantagens do medo, você está pronto para instalar o fundamento que sustenta qualquer fortaleza espiritual. Vamos agora estabelecer o perímetro da paz inabalável, aquele centro de gravidade que impede que a desordem do mundo lá fora consiga penetrar o silêncio sagrado do seu lar. O estabelecimento do perímetro da Pax. Você precisa entender que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de uma autoridade que o caos não consegue desafiar. No centro do medalhão de São Bento, muitas vezes encontramos a palavra Pax, que no latim significa paz. Esta não é uma paz passiva, mas uma paz de conquista,
a mesma que os monges estabeleciam em territórios selvagens para transformá-los em centros de civilização e oração. No livro de João, capítulo 14, verso 27, Jesus diz que nos deixa a sua paz, uma paz que o mundo não pode dar. Ao estabelecer esse perímetro na sua casa, você está criando uma zona de exclusão onde a ansiedade e a discórdia perdem o direito de existir. Imagine que, ao redor de cada parede do seu lar, existe uma linha de luz que define onde o barulho do mundo deve parar. O perímetro da Pax funciona como uma frequência de rádio. Se a sua casa estiver sintonizada na paz de Cristo, as interferências de brigas, depressão e desânimo simplesmente não conseguem encontrar recepção. Você deixa de reagir aos ataques externos e passa a governar a atmosfera interna. Se o mundo lá fora está em chamas, dentro do seu perímetro, deve haver o frescor da presença de Deus. Esse é o segredo dos grandes santos. Eles não esperavam o ambiente mudar para ter paz. Eles impunham a paz ao ambiente. Instalar essa frequência exige que você seja o guardião do que entra e do que permanece. A desordem física e espiritual atrai a desordem emocional. Quando o selo da Pax é ativado, você sente uma mudança imediata no peso do ar. O sono se torna mais profundo, as conversas mais mansas e a esperança mais sólida. Mas para que esse perímetro seja visível aos olhos do mundo espiritual, você precisa marcar as fronteiras. É o momento de agir sobre os portais da sua residência, selando cada entrada com a autoridade de quem sabe que o próprio Cristo é a porta por onde apenas a bênção pode passar. A consagração dos umbrais com a marca do abade. Toda casa possui pontos de acesso que vão além das fechaduras e das chaves de metal. Existem os umbrais espirituais, os portais por onde entram as notícias, as energias e as presenças que moldam o seu dia. No livro de Êxodo, capítulo 12, verso 7, vemos que o povo de Deus foi instruído a marcar os umbrais de suas portas com sangue, para que o destruidor não tivesse permissão de entrar. Ao utilizar o medalhão de São Bento como a marca do abade, você está repetindo esse gesto profético de demarcação. Você está avisando a qualquer força errante que cruzar o seu caminho que aquela fronteira é vigiada e que o território além daquela porta está sob a jurisdição de Jesus Cristo. Consagrar os umbrais significa que você está filtrando o que tem permissão para habitar com você. Não se trata apenas da porta da frente, mas das janelas da sua alma, daquilo que você permite que seus olhos vejam e seus ouvidos escutem dentro do seu castelo. A marca de São Bento nos portais do lar funciona como um sinalizador para os anjos de Deus, indicando que ali existe uma sentinela atenta que não dorme no posto. Você passa a ter autoridade para dizer quem entra e quem sai, e o que antes era um lugar vulnerável, agora se torna um santuário isolado da contaminação do mundo exterior. Essa demarcação cria uma ordem hierárquica no seu lar. Deus no topo, você como o administrador da sua paz, e o mal do lado de fora. Quando você caminha pela sua casa e visualiza essa marca em cada entrada, sua confiança é restaurada. Você para de se sentir exposto. Essa é a preparação necessária para o momento mais solene desta jornada. Agora que o perímetro foi definido e os portais foram selados, chegou a hora de dar voz à sentença. Vamos agora para a ativação do Código de Ferro, o decreto que vai sacudir as estruturas do invisível e consolidar a sua vitória definitiva. Oração de ativação do Código de Ferro. Chegou o momento de unirmos a nossa voz à autoridade dos séculos e proclamarmos a sentença definitiva sobre o seu território. Eu quero que você se coloque agora em uma posição de comando, pois não estamos aqui para sugerir uma mudança, mas para exigi-la sob a bandeira de Cristo. A oração de São Bento, quando proferida com o entendimento que construímos até aqui, torna-se um martelo de justiça que esmaga as correntes invisíveis. No livro de Jeremias, capítulo 23, verso 29, o Senhor pergunta se a sua palavra não é como fogo e como um martelo que despedaça a rocha.
É esse fogo que vamos acender agora em cada cômodo da sua casa. Repita comigo, ou deixe que estas palavras ecoem em cada parede do seu lar como um decreto inegociável. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Perceba que cada letra que compõe o medalhão é uma ordem de restrição. Você está limpando o ar, expulsando a opressão e anulando todo projeto de enfermidade, miséria e divisão. O código de ferro está agora ativo. Ele vibra na estrutura da sua residência, criando uma barreira de frequência que o inimigo não consegue suportar. Sinta o peso saindo do ambiente. Onde havia estagnação, agora existe o fluxo da vida divina. Onde havia medo, agora existe a solidez da fé. Esta oração não termina quando o vídeo acaba. Ela fica impregnada na atmosfera do seu lar, como uma lei vigente. Você acaba de assinar a expulsão de todo hóspede indesejado que se alimentava da sua energia. Mas lembre-se que um território conquistado precisa ser mantido. A vitória foi estabelecida, mas a permanência dela depende da sua postura a partir de hoje. É necessário aprender a manter a vigilância do sentinela, garantindo que nenhuma nova brecha seja aberta após essa varredura profunda. A vigilância do sentinela de ferro. De nada adianta limpar a casa e escancarar as portas para que o invasor retorne com reforços. A autoridade que você exerceu hoje exige uma manutenção constante chamada vigilância. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 43 a 45, Jesus nos alerta sobre o espírito que, ao sair de uma pessoa, vaga por lugares áridos e, ao voltar, encontra a casa varrida e adornada, mas vazia. O segredo para que a sua blindagem seja eterna é não deixar a casa vazia de Deus. Ser um sentinela de ferro significa que você agora é o filtro consciente de tudo o que cruza o seu olhar e a sua fala. Se você limpou o ambiente com a oração, não pode permitir que a reclamação, a imagem impura ou a palavra de maldição voltem a contaminar o ar que você acabou de santificar. Mantenha o seu olhar fixo naquilo que edifica. A vigilância é o jejum dos olhos e a guarda da língua. Quando você perceber que uma discussão está prestes a explodir, ou que o desânimo está batendo à porta, ative mentalmente as iniciais do medalhão. Lembre-se de que você é um oficial de justiça em serviço permanente. Um sentinela não dorme no posto porque sabe que a paz de sua família depende da sua atenção. A medalha que você carrega, ou que fixou na sua porta, é um lembrete visual do seu compromisso com a luz. Se o ambiente tentar pesar novamente, não se desespere. Apenas reafirme o decreto que já foi assinado. A constância é o que transforma uma oração em um estilo de vida inexpugnável. Você não precisa mais viver em um ciclo de altos e baixos espirituais. Ao assumir o seu posto de sentinela, você cria uma barreira de repetição positiva. O mal se afasta não apenas porque você é forte, mas porque você é persistente e não oferece mais alimento para as sombras. Agora que você compreendeu como vigiar o seu território, estamos prontos para a conclusão desta jornada, onde vamos declarar a posse definitiva do seu castelo, selando sua história como uma herança que as trevas jamais poderão reivindicar novamente. O castelo consagrado, a posse definitiva da herança. Hoje, a história da sua casa mudou de mãos. O que antes era um campo de batalha, onde você se sentia acuado e exausto, agora se tornou um castelo consagrado ao Senhor. Você não está mais saindo daqui com dúvidas ou com a esperança frágil de quem espera que o mal vá embora por vontade própria. Você sai daqui com a certeza do proprietário que retomou as chaves do seu destino. No livro de Josué, capítulo 24, verso 15, existe uma declaração que deve ser o alicerce do seu novo tempo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao selar este conteúdo no seu espírito, você estabelece que a partir deste segundo,
A desordem perdeu o direito de apelação, e a alegria de Jesus Cristo é a única lei permitida dentro das suas paredes. Sinta o peso da herança divina que agora repousa sobre você. O medalhão de São Bento, ativado pela sua fé e pela sua autoridade de sentinela, é o testemunho de que você é um escolhido de Deus para viver em liberdade. O medo deu lugar ao domínio, e a tristeza foi varrida pela autoridade da cruz. Que o seu lar seja agora um porto de cura, onde todos os que entrarem sintam o choque da presença santa e percebam que ali habita um oficial do reino. Você é o herdeiro de uma promessa que não falha, e o seu castelo está guardado por legiões que não dormem. A guerra acabou. O governo de Deus começou. Agora que você blindou o seu território contra as invasões externas, é hora de lidar com o que tenta paralisar você por dentro. Muitas vezes, mesmo com a casa limpa, sentimos que nossa vida está travada por uma angústia que não sabemos explicar. Se você sente que existe um peso de tristeza profunda, tentando roubar a luz que acabamos de acender, eu tenho um guia específico para o seu próximo passo. Quero te indicar agora o vídeo sobre o escudo de São Bento, a oração que destrava sua vida e afasta a tristeza profunda. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e vamos continuar este processo de libertação, garantindo que nada, absolutamente nada, impeça você de caminhar na plenitude da alegria de Deus. Te espero lá para darmos esse próximo passo juntos.